Olá! Na disciplina de Enfermagem e Saúde do Idoso, o tema da aula de hoje são áreas alternativas de residência para os idosos. A gente sabe que hoje, no mundo em que nós vivemos, faz-se necessário locais para vivência desses idosos. Muitas das famílias não apresentam dificuldades de ficar com o idoso durante o dia, pelo fato de trabalharem, todos da casa não ficarem presentes e o idoso não poder mais estar sozinho. Então hoje existe instituições que são moradias alternativas para que esses idosos possam ficar. Algumas dessas instituições, elas são permanentes ou elas são apenas para o dia. Então é muito comum nós termos essas instituições, ou às vezes uma instituição de longa permanência, ela pode ter algum dos seus internos que fiquem apenas durante o dia e à noite a família vai e busca esses internos. Então, são várias opções de moradias alternativas para idosos que nós temos hoje, que é denominadas instituições de longa permanência para idosos, que tem a sigla ILPI. E elas podem ser divididas em categorias. Aí nós temos as instituições públicas, que é mantida totalmente pelo serviço público. Nós temos as instituições privadas, semi-finalidade lucrativa, que aí são organizações mantidas por organizações não governamentais. E aí parte dela é lucrativa e parte não. E a gente também tem instituições privadas com finalidade lucrativa, que aí são instituições, e aí totalmente voltada assim para lucros, inclusive através com esse dinheiro que eles arrecadam, que eles conseguem manter a instituição, que eles conseguem pagar os funcionários, todo esse processo. Essas instituições de longa permanência do idoso, elas podem ser das seguintes modalidades: pode ser abrigo, asilo, casa de repouso, casa lar e até mesmo república. Aí tá essa imagem, mostra a Associação São Vicente de Paula. Então, que também abriga idosos e faz parte dessas instituições. Como que é definido o abrigo? São alternativas de moradia provisória para pequenos grupos que oferecem atendimento e proteção. Ou seja, a pessoa vai lá por um período, fica ali por até alguns dias, acabou aquele período, ela retorna para onde era o local de moradia dela mesma. Nós temos os asilos, estabelecimentos equipados para atender em caráter provisório ou até mesmo definitivo as necessidades dos idosos, como alimentação, higiene, lazer, saúde, o tratamento médico, e aí vai ter profissionais que fazem assistência a esses idosos. Nós temos também casa de repouso, destinada a substituir definitivamente ou temporário a residência do idoso, ou seja, esse idoso muitas das vezes ele se torna membro dessa casa, ele fica definitivo, principalmente em situações de abandono e impossibilidade de retornar ao meio familiar, sendo disponibilizado o serviço de alimentação, higiene e assistência. A casa lar, que é residência para grupos de no máximo 8 idosos, mobiliada e pessoa habilitada para apoio às necessidades diárias do idoso. Então tem que ter alguém para fazer comida, alguém para prestar assistência em questão de atendimentos de saúde, como entregar medicação, como verificar a questão da higiene, que tem idosos que não conseguem, por exemplo, tomar um banho sozinho, fazer a higiene bucal, a higiene íntima. E a gente tem repúblicas, que em alguns casos a república pode ser visualizada
em sistema de autogestão. É alternativa de residência para idosos independentes, organizados em pequenos grupos e a questão de ficarem confinados com recursos dos próprios idosos. Então, eles mesmos se bancam. Aí, através da sua aposentadoria, de alguma renda mensal que esse idoso venha a ter. Como que nós devemos trabalhar com esses idosos? A questão da enfermagem a trabalhar com esses idosos deve ser das mais diversas maneiras. Por eles ficarem nesses locais, deve ser mostrado para eles que essa casa é o lar deles. Então, pode colocar o idoso, desde que de uma maneira segura, para ajudar nas atividades diárias. Não pode colocar isso como obrigação para o idoso, mas ele pode sim ajudar nos trabalhos diários, ajudar nas alimentações, no preparo. A enfermagem deve tomar cuidado, que deve ter cuidado na questão de machucar traumas com esses idosos. Então, a preservação da idade e a privacidade do idoso deve ser considerada, colocando um ambiente respeitoso e digno, nunca fazendo piadas ou comentários desnecessários, que o idoso é um ser humano, ele tem a dignidade e o respeito como qualquer outro ser humano. Proporcionar ambiente acolhedor, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, promover a integração dos idosos, prestar assistência, visto que ele não tem condição de higiene, favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações, incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso, desenvolver atividades que estimule a autonomia do idoso, promover condições de lazer, tais como atividade física, recreamento e culturais, desenvolver atividades de rotina para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação. Então, essa é a finalidade dessas instituições. Claro, essas instituições também serão fiscalizadas, que é obrigação do poder público e do município e vigilância sanitária verem as condições desses locais, ok? Espero vocês na próxima aula.